Nós do CTTI, o braço de pesquisa e desenvolvimento técnico da Companhia De Pascoal, preparamos um vídeo técnico super detalhado sobre a execução do alinhamento total, aplicado aos carros de passeio. Nosso objetivo é compartilhar algumas décadas de experiência e boas práticas em quase 200 de nossas oficinas. E para isso, dividimos o nosso vídeo em 5 passos, que julgamos fundamentais para garantir um correto serviço de alinhamento e a satisfação total de você, cliente. Por favor, gravem a partir de agora os seguintes pontos. O primeiro é o conceito da suspensão veicular. Depois vem a preparação para o serviço de alinhamento total. Em terceiro, diagnóstico no sistema de suspensão e rodagem. Quarto é a execução na prática, isso é, a execução correta do serviço de alinhamento total, incluindo todos os ângulos. E por último, a conclusão do serviço e a entrega do veículo. Cada um desses pontos serão detalhados e explicados da melhor maneira possível. Porém, já gostaria de deixar bem claro que o nosso entendimento técnico e a nossa filosofia de trabalho é de só fazer o alinhamento total, ou seja, todos os eixos e ângulos medidos e ajustados em um único valor. Aproveitem o vídeo e, por favor, façam seus comentários. Vamos lá? O primeiro ponto são os conceitos da suspensão veicular. Eles são básicos, mas é fundamental que todo profissional alinhador tenha esse domínio. A suspensão veicular é um conjunto de peças interligadas mecanicamente, nos quais o chassi do carro é apoiado. A suspensão é o elo entre as rodas e pneus do veículo com sua carroceria. O objetivo final de todo o conjunto da suspensão é proporcionar segurança, dirigibilidade, conforto e economia de pneus. As rodas traseiras do veículo definem sua linha direcional, ou seja, o caminho que o carro toma quando está em linha reta. Portanto, a linha direcional do veículo deve ser coincidente com a linha de centro do veículo. Para a diferença entre essas linhas, nós damos o nome de ângulo de impulso. Ainda está um pouco confuso? Não tem problema. Dá uma olhada na imagem que vai ficar melhor ainda para entender. De forma bem simples e direta, se não medir o eixo traseiro do veículo, o alinhamento não vai estar completo. A suspensão veicular possui basicamente 3 ângulos essenciais que devem ser constantemente mantidos dentro dos valores limites, visando a segurança do condutor, economia de combustível e de pneus. Sabe quais são esses ângulos? O primeiro é a convergência ou divergência. O segundo é o camber, também conhecido como cambagem. E o terceiro, ângulo de avanço, também conhecido como caster. Estes ângulos são estabelecidos no momento do projeto de cada veículo e são únicos. Portanto, cada modelo de carro tem a sua própria especificação. Estão vendo esse carrinho aqui na minha mão? Ele vai me ajudar a explicar um pouquinho mais sobre cada um desses ângulos. E nós vamos começar pela convergência e divergência. Quando se observa o veículo por cima, o ângulo conhecido por convergência ou divergência é a inclinação entre a parte dianteira e a parte traseira de cada roda do veículo. Adotamos como padrão que os ângulos convergentes são positivos e os divergentes, como a gente está simulando aqui, são os negativos. Os veículos leves com tração traseira normalmente operam com ângulos convergente ou nulo nas duas rodas dianteiras, pois quando tracionados eles tendem à divergência. Os ângulos de convergência e divergência são sempre ajustáveis no eixo dianteiro, mas em muitos carros também é possível fazer o ajuste no eixo traseiro, como por exemplo no Civic, na Tucson, no i30 ou no Ford Focus, entre outros carros. O ajuste do alinhamento de um dado veículo é basicamente a busca do equilíbrio e estabilidade do veículo quando está andando em linha reta, que é proporcionada pela convergência, e a resposta rápida de direção, que é promovida pela divergência. Vamos falar do camber ou da famosa cambagem? Ele é muito simples, é um ângulo formado pela inclinação da roda em relação ao plano vertical. Este ângulo, dentro da sua especificação, proporciona estabilidade ao veículo. Ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Sua medição é realizada em graus e minutos e a correção pode ser feita de diversas formas diferentes, com o uso de técnica e ferramental específico que iremos detalhar mais à frente. O camber desigual entre os lados no eixo dianteiro pode fazer o veículo puxar a direção para o lado que a roda estiver com o camber mais positivo.
A tolerância entre os lados, com base na nossa experiência, é de no máximo 30 minutos. Valores acima disso requerem uma investigação mais detalhada da suspensão. Mais uma informação importante: para fazer o alinhamento total, as rodas traseiras também possuem cambagem pré-estabelecida e em alguns veículos há regulagem na própria suspensão, como por exemplo Sorento, Discovery e Sportage. Agora chegou a hora de falarmos do caster. Caster é a inclinação medida entre uma linha imaginária entre o centro da roda e o ponto de fixação superior da suspensão. Sua medida é feita em graus e minutos. O caster positivo tem a tendência de endireitar as rodas quando o veículo está em movimento para frente e é usado para realçar a estabilidade do veículo em linha reta. O caster influi diretamente na estabilidade direcional. Quanto maior for o valor do caster, isso é, mais positivo, mais intensas serão as forças de realinhamento da direção após realização de uma curva. Em contrapartida, um caster menor ou negativo faz a direção ficar mais leve. A diferença entre a regulagem das rodas também é importante, pois um caster muito desigual entre os lados faz a direção puxar para o lado que o caster é menor. Todos esses ângulos, convergência, divergência, a cambagem e o caster, que a gente acabou de falar, são parte integrantes da geometria veicular e foram projetados para serem medidos em condição estática, isso é, com o seu carro parado. E estes valores foram estabelecidos para representar o veículo em movimento, com todas as cargas e forças aplicadas ao sistema de suspensão. Resumindo, você mede e ajusta o carro parado e o deixa zeradinho, prontinho para aguentar os trancos do dia a dia quando está em movimento pelas ruas. Já falamos de suspensão e dos principais ângulos da geometria veicular. E agora chegou a hora de ver como tudo isso funciona na prática. Certo, Danilo? Bom, pessoal, agora eu vou listar para vocês os pontos fundamentais que o profissional deve observar antes de executar um serviço de alinhamento total. As medidas de geometria devem ser aquelas do veículo, isto é, não existe dado genérico. Cada modelo de veículo tem a sua especificação. Temos mais de 6.500 veículos em nosso banco de dados. Então, dá para imaginar o número de medidas que existem. O alinhamento só pode ser feito sobre uma base plana. O que quer dizer que a rampa ou valeta de alinhamento devam ter no máximo 5 milímetros de diferença entre as extremidades. A forma mais simples, barata e eficaz de verificar isto é com uma mangueira de nível. É necessário a medição dos dois eixos. Por isso, devemos verificar se as 4 garras estão disponíveis e devidamente calibradas. Devemos ter em mente que o volante torto é, na maioria das vezes, uma percepção pessoal, ou seja, cada um tende a ter a sua opinião. Por isso, é fundamental perguntar ao cliente qual é a posição correta para ele, o gosto que ele tem por aquele volante. As ferramentas para execução do serviço e os dispositivos devem estar sempre na mão do profissional. Por isso, chaves, os calços, o ciborgue, parafuso de cambagem devem estar sempre ao lado do técnico. As garras devem ser idênticas, nada de curvaturas diferentes. Para os grampos de alinhamento, que são as unhas, devem estar nas mesmas posições, superiores e inferiores. As condições de ergonomia e segurança também são muito importantes. Verifique sempre os EPIs do seu técnico. A iluminação do ambiente de trabalho também é fundamental para uma boa produtividade e assertividade do trabalho, além de gerar uma imagem de organização e profissionalismo na visão do cliente. Seja na valeta ou na rampa, os pratos orbitais devem estar em perfeito estado de funcionamento, pois o momento do esterço, a falta de esferas, por exemplo, pode prejudicar em muito a execução do serviço e até mesmo causar uma leitura incorreta, comprometendo a qualidade. É preciso garantir o equipamento 100% calibrado e adequado para o uso. Calibrar os pneus é uma condição básica para preparar o veículo para o serviço de alinhamento total, pois pneus murchos podem mudar o diâmetro, interferir na altura e alterar os parâmetros de projeto. Por fim, devemos cuidar bem do carro do cliente. Por isso, aplicamos a proteção no volante e a capa no banco.
O primeiro passo é ouvir o cliente e entender o porquê ele trouxe o veículo para alinhar. Antes de qualquer execução do serviço de alinhamento total, é fundamental a realização de um diagnóstico completo no sistema de suspensão, pois o estado das peças influencia diretamente na geometria do veículo. E qualquer peça em más condições devem ser substituídas antes de dar sequência no alinhamento total. Rodas danificadas e pneus com desgaste regular podem comprometer em muita a qualidade do serviço de alinhamento total, ou mostrar, inclusive, um indício claro de defeitos na suspensão. Por isso, é importantíssimo, cheque todos os detalhes. Por fim, um diagnóstico completo leva em média 15 minutos. Bom, pessoal, como saber se o carro tem ajuste do alinhamento do eixo traseiro? É só você procurar na roda traseira se existe uma arruela ou uma porca com formato excêntrico de ajuste. Através dela você consegue soltar a porca menor e através da porca maior fazer a regulagem para convergente ou divergente, corrigindo assim a abertura do eixo traseiro. Em alguns outros carros, como o Kia Sorento, por exemplo, existe um outro tipo de regulagem como esse na parte de cima, e ali você consegue ajustar o camber também, nesse caso concluindo o alinhamento do eixo traseiro. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de ajustar o alinhamento traseiro de alguns carros, que são através de calços, como este. Porém, é importante se atentar a alguns detalhes. O primeiro é se o carro tem 4 parafusos de fixação da ponta de eixo, e se ao soltar esse parafuso, vai movimentar todo o conjunto do freio, ou seja, o tambor e o espelho. Outro detalhe é o limite de calços. Podemos colocar no máximo 2, ou seja, um em cima e um embaixo para acertar a abertura de rodas, ou os 2 em cima ou os 2 embaixo para acertar a cambagem de roda. E por fim, devemos também respeitar o limite de espessura do calço, que é de 1,5 mm. Esse é o limite máximo de correção com os calços. Bom, pessoal, neste veículo nós já fizemos também todo o diagnóstico na suspensão. E na hora da geometria, na hora do alinhamento dele, foi constatada a necessidade de cambagem do lado direito. E nesse modelo de suspensão, onde você tem 2 parafusos de fixação da manga de eixo, é possível fazer um ajuste da cambagem através da folga que tem na própria manga de eixo, ou se não for possível, nós temos que utilizar o parafuso de cambagem, porque esse parafuso vai substituir o parafuso superior e através dele eu consigo regular o ângulo da cambagem para positivo ou para negativo de acordo com a posição da arruela. E lembrando que o recurso que esse parafuso oferece chega até 1,45 graus, desde que você posicione o cane, a parte mais alta do parafuso, na vertical. Aí você aumenta a sua possibilidade de ajuste. E o detalhe, pessoal, a possibilidade de fazer a correção nesses carros aqui é somente por causa dos 2 parafusos. Em carro que tem um parafuso da fixação, eu não consigo utilizar o parafuso. E hoje também a maioria dos veículos dispõe desse recurso. Pessoal, este veículo, após um diagnóstico completo da suspensão e a leitura de todos os seus ângulos de geometria, verificamos a necessidade de correção e de camber. E após verificar todas as impossibilidades de ajuste no próprio veículo, como parafuso de cambagem e outros recursos originais, decidimos aplicar o Cyborg. Mas antes, eu queria explicar tecnicamente e destacar alguns pontos especiais.
Os limites para a correção do Cyborg é de 45 minutos, ou 3/4 de grau. A roda, pessoal, ela deve estar esterçada, para que eu alivie a homocinética e não force o semi-eixo do carro. O outro detalhe muito importante é que os 4 parafusos de fixação do suporte de ajuste estejam instalados, para que ele distribua uniformemente a força no conjunto. Um outro ponto, pessoal, é aliviar o parafuso de fixação do amortecedor na manga. A partir daí, eu uso uma régua com escala milimétrica e pego a referência que eu preciso fazer a correção, anoto e faço o ajuste da cambagem. Tudo que você acabou de assistir é o que o CTTI desenvolveu para um alinhamento total com qualidade. E estes conceitos são utilizados em todas as lojas da rede De Pascoal. Além disso, é oferecido aos clientes uma cobertura de 6 meses, onde com qualquer problema que ele tiver, ele pode retornar, que o serviço é reavaliado e refeito quando necessário. Outro ponto importante é que o cliente que vem até uma loja da De Pascoal é orientado de como garantir a maior durabilidade dos serviços, das peças e dos pneus, inclusive com dicas de economia, como por exemplo, calibrar os pneus periodicamente a cada 15 dias. Muito obrigado e até a próxima!